Boa noite Isso. a todos e todas. Estamos Olá. aqui para iniciar uma conversa. Não, estamos aqui mais como um registro de nossas conversas da Kelly, que é minha amiga há muitos anos, né, Kelly? Quase 30 anos. E para mostrar uma forma de nós resistirmos, né? Resistirmos, estarmos vivas, apesar de toda a extrema-direita está tomando conta, né, de todos os espaços, nós estamos aqui. Isso, e pensando nesse dia, né, essa semana que a gente tem o 8 de março, marcado, né, pelo Dia da Mulher, onde dentro de uma cultura assim que a gente está, que todas as mulheres ganham flores, né, mas não só isso, né, eu entendo assim que o vídeo poema assim que foi criado, né, né, que tu lançaste ali no dia 7, eu acredito, é uma outra percepção também sobre esse Dia da Mulher, né? Porque nem tudo são só flores. Então eu acredito que é mais ou menos sobre isso que vai soar a nossa conversa de hoje. Porque se a gente parar para pensar, né, Rosana, a, o próprio convite ali que nós fizemos, né? Tem pelo viés do governo federal um não sobre a mulher, material elaborado, não há mulher. A gente tem os nossos governantes, mas não há mulheres participando. Então, a gente fazer esse. Tá falhando um pouquinho. Acho que é a Kelly. E agora? Acho que é a internet dela. Falhou um pouquinho, Kelly. Tua Agora, última fala ali. Mas. Hã? tá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vamos falar sobre o vídeo, então? Já que tu falou do vídeo, vamos falar sobre o vídeo. Então, o vídeo, eu queria escrever alguma coisa sobre a realidade aqui de onde eu moro, Santa Catarina. Especificamente Camboriú, extrema-direita no poder, e em todas as esquinas, em todas as frestas eles estão. Comecei a ler algumas matérias do portal Catarinas e eu percebi que muitas palavras se repetiam. Medo, culpa, oi Pri. Medo e culpa. Medo, culpa, estupro, essas palavras se repetiam em muitas dessas reportagens que eu li. E eu comecei a escrever um pouco de cada, pegar algumas ideias de cada reportagem e acabou saindo aquele texto. Boa noite, Pri. Tudo bem? Bem-vinda. E acabou saindo aquele texto. Em um encontro virtual, Kelly, a Cris e eu perguntei se elas gostariam de participar com suas vozes, fazendo a voz das mulheres, porque, por incrível que pareça, quem é mulher sabe do que eu estou falando. Não é só o homem que aponta a mulher, é a mulher que aponta. Olha lá que vagabunda. Então, a minha realidade aqui é uma mulher, professora, 41 anos, separada, mãe solo. A minha realidade, eu preciso ter um homem ao meu lado para a minha fala ser validada. Senão isso não acontece aqui. Não sei aí, Kelly. Me fala sobre morar na capital gaúcha. Como que é? Pois é, eu aqui falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Tu estás aí em outro estado, em Santa Catarina. Temos aqui então alguns amigos, né? Ex-colegas aí do tempo da nossa vida em Viamão, de infância. Vi que tem também uma aluna brilhante do terceiro ano do ensino médio, né? Então, pensar sobre essa nova geração de mulher é algo que a gente precisa fazer constantemente, né? Então, na minha visão, aqui no Rio Grande do Sul, não está muito diferente, né, a realidade, porque estamos sendo governadas e governados por governos de direito. Então, a Ana Steffen também está aí, grande amiga, né? Então é muito legal assim de verificar o pessoal participando, né? E que depois vai assistir a gravação.
Então, a gente precisa parar para refletir e articular sobre muitas dessas questões, porque elas estão todas sendo validadas por um viés de direita, indiferente do país onde nós estejamos. Né? Então, o 8 de março, ele também é um momento para a gente conversar sobre isso. Porque nós, aqui no Brasil, seja Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tantos outros estados, né, nós não estamos numa guerra declarada, nós não temos mísseis atravessando hospitais e prédios, enfim, a gente não tem isso. Os mísseis que nós temos aqui na nossa realidade brasileira, eles são invisíveis. É como aquela imagem, né, de um tanque passando por cima de um carro. Esse tanque de guerra, aqui ele está invisível, ou ele está sob a metáfora por um outro viés. Então, por que será que as pessoas ficam tocadas só com a guerra lá da Europa e não com essa guerra diária que acontece aqui? O que será que acontece? Eu não entendo isso. Eu fico refletindo e eu não consigo entender que as pessoas não enxergam, por exemplo, hoje que nós vimos no semáforo, uma mulher vendendo qualquer coisa ali, uma senhora. Não era uma pessoa nova, é uma senhora, aquilo ali me dói ver. É uma mulher, uma senhora, provavelmente ajuda com filhos, com netos, e estava ali no semáforo. Isso não é uma guerra declarada? Exato, nós temos que os refugiados, o próprio brasileiro não tem refúgio no seu próprio país, porque a gente tem a demanda da quantidade de moradores de ruas. Aqui, por exemplo, na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Nós temos, em média, 6.500 moradores de rua no momento. Né? Eles não tiveram suas casas, seus prédios bombardeados por mísseis russos, mas eles não têm moradia. E quem assiste? E se a gente pensar nesse pessoal que, por exemplo, que não é morador de rua, mas que está desempregado. Nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil, a gente tem 6 milhões e meio de pessoas analfabetas no país. A gente tem bem menos do que... A gente tem, acho que 40 e poucos por cento da população com ensino superior no país. E mesmo o pessoal que trabalha, que tem emprego, tu traz esse... Desses dados, a grande maioria é mulher. Desses dados, a grande maioria é mulher. Não é a população. Né? Porque nós temos atualmente, assim, se eu parar para pensar, né? Minha imagem congelou, não sei se está aparecendo. Na minha imagem, que sou de professora, é que aqui está chovendo, então a internet pode estar oscilando. Na minha visão de professora, 80% do magistério feminino no Brasil é feminino. E muitas vezes atrelado ao ato do cuidar, né, que é assim que foi se constituindo a profissão professora e tantas outras, né, relacionadas a esse ato de cuidar, como psicólogas, enfermeiras, enfim. Principalmente educação infantil, que é na minha área, né? Exato, e se pensarmos no ensino fundamental, os menores ali de 15 anos de idade, a grande maioria são de professoras mulheres, o quanto no ensino superior, a grande maioria é masculina. Então, há mais professores homens nas universidades, e lá no início, né, essa parte educacional, lá do começo, seja educação infantil, seja ensino fundamental, a maior parte é masculina. Então, são questões para a gente refletir nesse 8 de março também. Também. Tem um dado aqui que eu peguei do portal Catarinas, que é bem de encontro com isso que nós estamos falando. 20 milhões de mulheres estão vivendo em situação de vulnerabilidade e fome atualmente no Brasil. Então, são 20 milhões de mulheres que ajudam os filhos, os netos. Então, é muita gente. É muita gente Sim. que está vulnerável. Sim, só que ao mesmo tempo, não que a nossa live tenha que ser, poxa, é só coisa deprimida, mas se a gente parar para pensar, nós que somos mulheres, que temos um emprego, por exemplo, e tantas outras mulheres que também têm emprego, né, e que têm casa, e que têm filho, e que têm marido, ou que têm mãe, que têm esposa, que têm gato, que têm calopsita, enfim, né, nós temos várias demandas,
né? A gente também está as pessoas estão com dificuldade financeira. Agora à tarde saiu, né, que vai aumentar o combustível, o diesel, o gás, enfim, tudo de novo. Né? A mulher ela tem essa jornada de trabalho, é uma coisa meio clichê, mas isso é real, né? A mulher tem a jornada de trabalho com ou sem filhos, né? Ela tem o trabalho doméstico em casa, né? Que acabam sendo do cuidado da mulher, né? Não do homem, normalmente não do homem. É que essa questão da igualdade de gênero, né? Dizem que não é de repente porque o teu marido leva o lixo ou lava eventualmente a louça, que a gente possa dizer que tudo é dividido 50-50, né? Então a gente tem há dados, né? Há dissertações também sobre isso que deflagram que realmente ainda é desigual. Isso é desigual, né? A carga maior de trabalho ela segue nessa demanda feminina. Sim, demanda feminina. Só que a questão é a seguinte, né? Por isso que nós quisemos assim gravar, né, Kelly, para registrar. Como sair dessa bolha? Porque nós estamos vivendo no mundo à parte, ou não no meu caso, mas no teu, no mundo acadêmico. Como tirar essa discussão do mundo acadêmico e levar lá para a realidade daquela senhora que está lá vendendo bala no semáforo? Muitas vezes, eu estou finalizando um mestrado, né? E então muitas questões que são discutidas dentro da academia, muitas vezes elas ficam de fato acadêmicas demais. Termos como feminismo, misoginia, que é uma palavra que está em função do que o deputado esse falou semana passada, a gente falar em eurocentrismo, ou commodities, que é a palavra que está se utilizando essa semana, né? Como traduzir isso para uma linguagem mais clara para 80% da população brasileira? Essa é a questão. Porque se a gente parar para pensar na bolha que tu trazes, né? Com essa questão pandêmica, porque a gente ainda está numa pandemia, embora a grande parte entenda que está tudo lindo, porque a gente tem 3 doses e muita gente não usa mais máscara, mas a gente ainda enfrenta uma pandemia, né? E que ela é cuidada, né? Cuidada, mais ou menos por todos nós, né? Então a gente precisa ter determinados entendimentos. Porque, por exemplo, um advento que veio junto nessa questão é o uso da internet e de diferentes tecnologias, né? As pessoas fazerem lives, as pessoas postarem vídeos no YouTube. Agora, o conteúdo disso, né? Porque a gente entende, se a gente voltar alguns séculos do Brasil, que se gosta de pão e circo, né? Será que talvez, se a gente estivesse fazendo essa live aqui só de biquíni ou de sutiã, quantas pessoas a gente teria assistindo, né? Se daqui a pouco eu vou fazer uma live aqui mostrando como é que eu faço um arroz sem ser insosso, será que a gente ia ter mais público? Sim, mostrando os gatos, né, que são fofinhos. Então, daqui a pouco aquilo tudo que é meigo e aquilo que é mais doce e mais suave, mas aí é nisso que eu vou usar a fala do ex-ministro Ricardo Salles, são nessas entrelinhas, nesses entremeios, que a boiada vai passando, né? Vai passando, porque e aí nisso o povo tá rindo. Tá rindo e tá passando fome. Tá rindo e tá passando fome, porque o que é o feminismo? O que é o feminismo, Kelly? Para a senhorinha, voltando para a senhorinha do semáforo. O feminismo não quer se depilar. É isso o feminismo. Que até as próprias fake news, né? Que veio muito à tona toda essa questão de espalharem notícias falsas e disseminarem, né, a mentira por tudo que é lado. E aí mídia, para o governo, para o sistema todo, né? O sistema todo. Sim, e aí daqui a pouco, para essa senhorinha, né, que de repente, se eu for parar para pensar como minha mãe, por exemplo, que estudou até a 3ª série, feminismo realmente tu dizer que é tu querer andar de bermuda, é tu não querer passar batom, é tu não depilar a perna, isso é feminismo.
E se a gente for parar para pensar, tem uma teórica, a Margaret Hago, por exemplo, né, que ela fala que a gente precisa fazer esses movimentos para inovar, para se reorganizar, para transitar em outros lugares, na ciência, na cultura, em espaços físicos, sociais e culturais diversos. Porque porque somos poucas ou muitas, né? É uma dicotomia isso, porque na verdade nós somos muitas, mas em poucos lugares. Porque é um ali, outra colar, né? É um pouco complexo até, porque, na verdade, as próprias mulheres criticam, né? As próprias mulheres, para ver como é forte essa questão da mídia, que, assim, até por isso que eu quis colocar no vídeo várias vozes de mulheres falando, criticando o corpo da outra, porque é muito isso que acontece. Então, se a pessoa está achando ali, querendo, sei lá, brigar pelo direito dela, e vem alguém, uma mulher, falar alguma coisa, essa pessoa já vai se recolher, porque, poxa, uma mulher que está me falando isso, né? Estão ali, teoricamente, de igual para igual. Pois é, e nós, assim, né, nós, né, Rosana, que nascemos aí, né, início dos anos 80, né, se a gente for parar para pensar na juventude dessa atualidade, né, dessa nossa contemporaneidade que está aí com 16, 18 anos, né, eu abordei esse vídeo durante as minhas aulas, né, com o ensino médio essa semana, e elas compreendem isso. Tanto as mulheres quanto os rapazes, eles compreendem isso. Só que elas também entendem que tem um passado sociopolítico histórico que interpela essas mulheres. E que está dentro delas também, mesmo que elas nem tenham não se deem conta conscientemente disso. E muitas vezes, dentro do próprio ambiente onde elas vivem, né, nas relações delas escolares, pessoais e profissionais também que trabalham, isso está ali. Está naturalizado. Com nós, a nossa geração que está conseguindo sair um pouco, porque isso não é fácil também de quebrar esses padrões, não é nada fácil. E tentar, pelo menos, um pouco sair, ou, né, nós que temos filhos, ensinar para os filhos, talvez daqui, sei lá, uns 20 anos seja melhor. Eu não sei. Eu acredito muito nessa ideia do futuro, né? É aquela frase, assim, que, né, os jovens são o futuro, assim. Só que eles têm que ter um futuro consciente, não alienados, informados, com concepções históricas do próprio país. Porque às vezes não adianta, do nada, eu virar doutora em geopolítica do leste europeu, ou virar infectologista, assim, do nada, e sair emitindo julgamentos daquilo que eu leio no Twitter. Não. E é o que tem acontecido muito, né? Na verdade, voltando ali um pouquinho na tua fala, o que está faltando, na verdade, é para um futuro próximo. Para o nosso futuro, por exemplo, daqui um ano, é um futuro próximo. E que não tem, que não vai ter, pelo menos nos próximos 300 dias, mais ou menos, né? Que ainda tem essa pessoa lá no poder, que infelizmente está reverberando isso na vida de todo mundo, são as políticas públicas, né? Infelizmente, cortaram recurso, foram cortando, e toda a população, inclusive as mulheres, estão à margem de tudo. É só a corrupção que está acontecendo, não tem mais política pública voltada para a mulher. E nesse caso, as políticas públicas voltadas às mulheres, elas têm diminuído. E se nós pensarmos também no que eu falei inicialmente, seja a questão de emprego, a questão de analfabetismo, porque agora, eu acredito que em todos os estados, né, do nosso país, a gente vem enfrentando aulas presenciais, onde se deflagra, né, que as crianças estão com problemas de aprendizagem, de alfabetização, enfim. Mas nós não tivemos políticas públicas durante aquela turbulência da pandemia, né, onde se sabe que grande parte da população, sei lá, 90%, não tem acesso à internet.
E esse era o único mecanismo que nós tínhamos. Então, não houve política pública para facilitar isso. Então, pensando que somos professoras, né, a gente não pode dizer a culpa é da escola, né, a culpa é da Não. educação. E nem E nós, política pública que e nem tem sido... nós também. Sim, e as Os discursos políticas são públicas que o estão professor reduzidas... conta ponto, né? Sim, então essa questão educacional é tranquilamente uns 10, 15 anos, dentro de algumas questões que eu tenho participado, assim, para que exista uma retomada. E a questão financeira, né, que tem toda essa recessão, essa inflação altíssima, esse boom que tá, pelo que eu tenho lido de alguns estudos, assim, que até órgãos governamentais estão falando, é 2024. Então a gente precisa ver como que vai sobreviver da maneira como a gente está agora até 2024. Porque a perspectiva é que isso só passe a melhorar a partir desse momento. Então, E depende do que é o conceito de melhorar, né? o que é o conceito de melhorar para ti, por exemplo? Eu quero Professora, trazer, escola pública, mãe, né? eu quero trazer para ti, talvez para pensar em responder isso, uma citação da Maria Lugones, aqui uma escritora aqui da nossa América Latina, que tão pouco a gente se equipara à América Latina, né? Embora eu seja apaixonada pela questão da língua inglesa, mas sempre se compara o Brasil, né, com o outro lado, né? Sempre com ou a América do Norte ou com a Europa, e na verdade nós deveríamos ser mais indígenas e mais quilombolas, eu acredito, né? Isso até está escrito na minha dissertação, porque se a gente tivesse essa concepção, talvez as coisas não estivessem no grau no qual estão. Então, a fala da Lugones aqui. Quando penso em mim mesma como teoria de resistência, não é porque penso na resistência como fim ou meta de luta política, mas sim como um começo, como uma possibilidade. É. Então, aqui fica essa reflexão, né? Para a gente ver como resistir. A gente precisa resistir para depois qualquer urgência. E que isso são possibilidades, né? Coisas que vão se apresentando. Coisas outras, assim, sobre isso. Pode não fazer parte da tua realidade, nem da minha, por exemplo, né? Como os dados aqui que nós procuramos, dados de feminicídio em janeiro em Santa Catarina, 8. No Rio Grande do Sul, não lembro quanto, 10, só em janeiro de 2022. É muito. Não está acontecendo com nenhuma de nós duas, mas pode acontecer, porque nós somos mulheres. Então, a reflexão... Aqui no Rio Grande do Sul tem o Observatório da Violência contra a Mulher, né? Eu vi que tem em Santa Catarina também, é possível que tenha em outros estados, né? E então ali com o dado de 2022, diz que de janeiro de 22, diz que 2.800 mulheres sofreram ameaça, que 1.800 sofreram lesão corporal, que houve 20 tentativas de feminicídio. E os dados que não foram colocados aí também. Sim, isso é a mesma coisa que nem quem está com Covid, mas daí fica só tomando paracetamol que passa. Né? É nessa mesma relação, isso não vai para os dados. Só que, claro, eu entendo que a palavra feminicídio é uma palavra contemporânea, é uma palavra charmosa da vez, porque o feminicídio, ele vem sendo feito desde sempre, né? Porque né, antes tu apedrejava a mulher, por exemplo, e em alguns países ainda se faz isso, tu apedrejava, tu queimava, tu exilava, né? Sim. Então agora isso se deu um nome bonito que é feminicídio, né? Então na verdade muita gente que faz isso entende como uma prerrogativa positiva. E pensando na questão feminina, né, na nossa live que é 2 dias depois, eu não parei exatamente para ler sobre, só vi alguns flashes, talvez como muitos de nós, né? Tanto que a nossa live eu entendo que mais que 30 minutos as pessoas não assistem, porque a gente está tão, como diz o Bauman, né? A gente está tão nessa modernidade líquida das coisas que a gente só lê a chamada, né? E eu li, por exemplo, que as gestantes agora elas são obrigadas a retornar. Eu não sei se é obrigada, né? Mas eu entendi que a gestante tem que retornar ao trabalho.
né? Tem que estar vacinado e tem que retornar e que não vão ficar recebendo água para isso. Eu vi que as que não estão vacinadas não vão receber. Também só olhei por cima, fui passando assim, não tenho certeza dessa informação, mas eu li isso, que as que não se vacinaram não vão receber o benefício de ficar em casa. Agora não sei, Kelly, temos que averiguar. Mas claro que a gente tem essa questão do direito, né? Tu tem o direito de te vacinar, tu tem o direito de não te vacinar, tu tem o direito de usar máscara, tu tem o direito de não usar, né? Porque a coisa vai chegar num ponto que a pessoa estranha é a que não é a que está de máscara, né? Eu acredito que antes de dezembro a gente vai chegar nesse ponto. Rapidamente. Já estou nesse ponto aqui. Eu já estou nesse ponto aqui. Né? Então, minha amiga, eu acredito assim, né? Se tu me pergunta, poxa, qual é uma fala final assim tua sobre isso, né? Sigamos, né? Sigamos a luta. Sigamos sem esperar likes, sem esperar visualizações e marcando o território. Estamos aqui, né? Estamos aqui, estamos vivas e continuaremos firmes e fortes. E é seguir o nosso movimento, né, dentro daquilo que a gente acredita, da postura ideológica que temos, né, e isso vale para quem está nos assistindo também, né, esse é o nosso movimento, e a gente está fazendo isso vestida só com batonzinho, né, não está nem de biquíni, nem fazendo biquinho, mas vamos indo. Eu vi que a Djamila Ribeiro também ia fazer uma live às 9 horas, ela provavelmente deve ter um quórum bom. Essa live ali do Arthur Lira e do Paulo Guedes também, né, não tem ideia, porque há os adeptos, né? Mas vamos lá, segue a luta. Sigamos então. É isso aí. Tá, um grande prazer, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer, assim, dialogar contigo, né, e problematizar, e a gente ir organizando o nosso raciocínio e perceber que não está sozinha, né? Sim, e é importante também, nós já falávamos desde o ano passado, registrar as nossas conversas, porque isso aqui é uma conversa de uma semana nossa, nesses 30 minutos, né? Um resumão, que assim. Ecoou. Né? Então tá. É verdade. Então, seguindo. Valeu, então, minha amiga. Beijo, até. Então. Beijo, até Abraço mais. para todas vocês. E obrigada por terem participado. Até a próxima.